Nobres irmãos em Cristo, a paz do Senhor, e com esta mesma saudação eu cumprimento a todos os pastores presidentes dos campos do estado de Rondônia ou de outra região, onde quer que estejam nos assistindo por essas mídias. Pois bem, tenho a vos dizer que Jesus Cristo é bom e que desta feita estamos a comentar a lição de número 4, de 24 de julho de 2022. E o título que essa lição traz: a sutileza da normalização do divórcio. Entendam bem, a sutileza da normalização do divórcio. De fato, o divórcio está ficando normal. As pessoas já se casam dizendo assim: se não der certo, a gente larga. Se não der certo, a gente divorcia. Quer dizer, o divórcio está ficando normal para a sociedade moderna. O divórcio nunca foi normal, não é e nem será. Quando analisado à luz da Bíblia Sagrada, o divórcio não é normal. Ao contrário, o divórcio ele aparece como uma figura, um escape para situações extremas, mas que não faz parte do projeto e do plano de Deus para a família. O plano de Deus para a família é que ela seja heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Assim deve ser o casamento: indissolúvel, heterossexual e monogâmico. Nesse caso, não há espaço nem previsão para o divórcio. É uma anomalia à regra, é uma anomalia ao sistema. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19 e o versículo de número 6. A leitura em classe pode ser encontrada em Mateus capítulo 19, versículo 1 até o de número 9, que diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Em outras palavras, é lícito ao homem largar ou divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Também o contrário da pergunta tem o mesmo efeito: é lícito a mulher largar ou repudiar o seu marido por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu, ele não mandou, ele vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, diante desta leitura feita, estamos já com a nossa escola dominical aberta, e chegou o momento dos comentários. Mas antes de iniciar os comentários, nós estaremos orando a Deus
porque o assunto é sério e vem ganhando notoriedade no século 21. Tudo está ficando normal. Mesmo sem ser normal, as coisas estão ficando normais. E é aí que reside o perigo. Quando as coisas que são erradas começam a ficar certas e as certas começam a ficar erradas, tem um negócio errado pelo meio, com certeza. Você já sabe disso. Então veja que é necessário orar para começar uma escola dessa envergadura. Então ore comigo. Pai eterno, Deus de bondade e misericórdia, na tua presença estamos e te agradecemos por este momento, quando estamos a comentar esta lição de escola dominical muito profunda. Precisamos da tua ajuda, porque falar sobre o casamento, falar sobre a heterossexualidade, falar sobre a indissolubilidade do casamento e também, Senhor, falar sobre a monogamia, não é coisa fácil no século 21. Quando tudo parece estar ficando normal, quando na verdade nada disso é normal. Então eu rogo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a fazer este comentário, ajude meus companheiros que também estão na banca comigo comentando este assunto. Abençoe também, Senhor, os que estarão do outro lado, assistindo ou ouvindo, que o Teu Espírito Santo corrobore com todos nós, para que possamos entender a Tua palavra e, melhor que isso, entender a Tua vontade e assim estarmos todos unidos, trabalhando e preservando as famílias, que é o Teu propósito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Feita essa oração, vamos então à nossa lição. O comentador dessa lição, ele introduz esse assunto dizendo: o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Ele deu aqui um conceito de divórcio. Então, o divórcio é um ato que dissolve, pelo menos perante a sociedade, o casamento, de acordo com a legislação vigente. Então, o divórcio é esse instrumento jurídico que tem o condão de dissolver um casamento, por fim ao relacionamento e também cuidar da partilha dos bens havidos durante esse relacionamento ou esse casamento. Bem, mas eu não conseguiria falar de divórcio se eu não falar de casamento. Então eu começo falando que o casamento é a união entre duas pessoas, isso no plano de Deus, de modo heterossexual. Isto, o casamento bíblico é a união de um homem com uma mulher, de acordo com a legislação do país, para formar uma família. E teologicamente ou religiosamente falando, é a união física e espiritual entre um homem e uma mulher para a formação de um lar ou de uma família. Então, nesse casamento está incluso alguns deveres conjugais, dentre eles o de coabitação e também o de prestação recíproca entre os cônjuges, carinho, atenção e etc. Pois bem, o divórcio vem no sentido oposto, para desfazer isso que o casamento fez, por fim ao relacionamento, por fim a esse dever de coabitação, a esse dever de atendimento e de atenção recíprocas entre os cônjuges e o de habitação no mesmo espaço físico. Então veja que o divórcio vem na contramão do casamento. Ele vem para, pelo menos, tentar desfazer aquilo que foi feito e que fora feito no plano de Deus, porque o casamento é um plano de Deus. Num primeiro momento, o comentador, ele fala assim: o divórcio no contexto bíblico. O que é ou como entender a questão do divórcio no contexto bíblico. E é aqui que muita gente fica buscando algumas alternativas para justificar os seus atos. Digamos, aquele marido que já há tempo vem com vontade de deixar a esposa, que está querendo ter novas experiências
sexuais, mas está preso por um conceito da sociedade, um conceito moral da sociedade, está preso por um conceito bíblico, está preso por alguma situação que ele não gostaria de ficar em situações difíceis perante a sociedade, vexatórias. Olha, fulano largou fulano, olha, fulano largou fulano, fulano traiu, fulano é adúltero, tal. Então ele não quer isso. Naturalmente ele buscaria isso no divórcio, encontraria uma situação, uma causa, e então justificaria o divórcio. E ele tornaria a casar tranquilamente, de modo honrado, olha aí, honrado, pelo menos perante a sociedade, porque hoje o divórcio é legal, então esse novo casamento também seria legal. E ele casaria novamente, e alguns até com as honrarias da igreja, com entradas nupciais, com cerimônia, com músicas e etc. Quer dizer, ele recasaria dentro de uma situação acobertada pela normalidade, que ficou normal, e tranquilo, sem ninguém da sociedade poder o alfinetar. Será que no reino de Deus, será que no reino dos céus, isso está mesmo também acontecendo com essa mesma normalidade? Então vejamos, como isso era na antiguidade e como isso começa a acontecer nos dias atuais. Então, na antiguidade, lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monógamo e vitalício, naturalmente heterossexual. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. E Deus gostaria, é que nós não podemos odiar aquilo que Deus ama, mas aquilo que Deus odeia, também nós podemos odiar, que não é pecado, porque Deus não tem pecado. Deus odeia o pecado, sim, mas Deus ama o pecador. Deus odeia o divórcio, mas Deus ama o divorciado. Olha que coisa interessante. Alguém que pelos atropelos da vida, pelas situações da vida, se viu atropelado por isso e acabou cometendo um divórcio. Então, fique sabendo que Deus te ama. Deus te ama. Agora, e o divórcio? Não, Deus não ama o divórcio. Porque o divórcio está implícito aí uma situação de conflito, em que pese ser feito consensual, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, na verdade é porque teve um conflito por lá que está acontecendo o divórcio. Então veja, Deus aborrece o divórcio, Deus odeia o divórcio. Eu também, você também teria que fazer a mesma coisa. Mas para muitos de nós, para muitas pessoas, eles preferem aborrecer a Deus e amar o divórcio. Se Deus aborrece o divórcio, por que eu vou amar o divórcio? A forma de pensar correta seria exatamente essa. Eu não posso, em são juízo, amar aquilo que Deus aborrece, ou que Deus odeia. Mas sim, eu tenho que amar aquilo que Deus ama. Deus ama o pecador, Deus ama o divorciado, mas Deus não ama o divórcio. Penso que está ficando bem claro isso. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Você pode conferir isso em Malaquias capítulo 2 e o versículo 16. Há muitas pessoas que se enganam com o profeta Malaquias. Acham que ele é só o profeta do dízimo, mas ele também é o profeta da família, é o profeta do casamento. E Malaquias, ele pensou em casamentos longevos, ele pensou em casamentos indissolúveis, ele pensou em casamentos que duram por toda uma vida, ou até que a morte os separe. Então, nesse primeiro ponto, e no Antigo Testamento, exatamente isso era o divórcio. Quando o homem achasse uma coisa feia na mulher, que não ficou claro que coisa feia é essa,
mas seria algum ou qualquer defeito, como parece na fala daquele fariseu que foi conversar com Jesus. Por qualquer motivo? Não, não é por qualquer motivo. E aí, então, explicando esse texto, Jesus disse, olha, a não ser por prostituição. Gente, em que pese no grego a raiz da palavra prostituição, adultério, fornicação, elas têm o mesmo princípio, a mesma raiz. Em português, contudo, não é assim. A prostituição, na verdade, é o comércio do corpo, é o comércio do sexo, e isso com fins financeiros, ao passo que o adultério é apenas a infidelidade. Mas à luz do profeta Ezequiel, gente, o profeta Ezequiel foi fundo aí agora, ele fala o seguinte, que o adultério é pior do que a prostituição. Se a prostituição já é coisa feia, imagine o adultério. Então, para o profeta Ezequiel, o adultério é pior do que a prostituição. E ele faz uma análise no sentido assim, se para prostituir a pessoa está ganhando alguma coisa, para adulterar, ela não está ganhando nada. Algumas até pagam para adulterar. Então pensa que o adultério, segundo a visão do profeta Ezequiel, ele é mais grave do que a prostituição. Para a sociedade moderna, a prostituição, ela é vexatória. E estão até querendo legalizar a profissão, mas está encontrando ainda algumas resistências. Mas para o profeta Ezequiel, o adultério, ele é mais feio, mais vexatório do que isso. Porque quem adultera é quem tem marido ou quem tem esposa, e em tese não teria necessidade disso. Portanto, temos que estar atento ao que a palavra de Deus nos orienta. Você marido, você esposa, a solução dada por Deus aqui é a fidelidade, com alegria, servindo a Deus com alegria. E Deus nos amando de um modo muito especial, porque estamos aborrecendo a nossa natureza carnal e amando a nossa nova natureza que nós herdamos de Deus no novo nascimento, uma natureza espiritual. Nascemos de novo. Então, temos que fazer morrer, no dizer de Paulo, essa velha natureza carnal. Isso você vai encontrar em Colossenses no capítulo 3. O divórcio no contexto do Novo Testamento. Agora veremos o que é o divórcio no Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Esta é a vontade de Deus. E eu faço uma pergunta aqui ao meio do texto. Qual é melhor, fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do pecado, do inimigo? Quando Adão e Eva estavam no jardim, eles estavam lá com uma ordem de Deus, a não comer da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente chega e lança dúvidas sobre o que Deus havia dito para Adão e para Eva. Deus havia dito para não comer. Primeira coisa, para não comer. E por que não comer? Porque se comesse, certamente morreria. A serpente chega e lança dúvidas sobre esse conceito, sobre a palavra de Deus. Primeiro, ela disse que Deus não tinha ordenado assim. Não é assim. Segundo, ela acrescenta que não morrerá, não morrerá. O que está acontecendo, dizia a serpente, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa, vocês vão ficar inteligentes, sábio, igual ele mesmo. E ele não quer que vocês fiquem assim. É o que ela deu a entender. Bem, Eva tinha duas decisões. Adão também tinha duas decisões. Ou acreditar em Deus, ou acreditar na serpente. Se fosse você, em quem você acreditaria? Em Deus ou na serpente? Eu tenho certeza que você me dirá, em Deus. Parabéns para você. Agora eu pergunto, por que Deus disse para o casal conviver bem até o fim da vida?
e o inimigo fala que é para divorciar. Por que você acreditou mais então na serpente ou no inimigo do que em Deus? Eis aí um detalhe a ser pensado e a ser analisado por nós. Queridos, a lição é linda, é maravilhosa, e se eu fosse você, eu não arredaria o pé da sala, ou do seu escritório, ou da salinha da escola dominical, ou do templo, enquanto esse novo conceito, o conceito bíblico de casamento, de família, suplantasse de vez esse conceito. Se não der certo, eu divorcio. Por que não está dando certo? Tem tudo para dar certo, pode dar certo, e Deus quer que dê certo. Então, se Deus disse para não divorciar, não arrisque por esse lado, não vá no conto da serpente, porque ela quer te enganar. Adão comeu e logo percebeu que tinha pecado, que tinha contrariado a Deus e que estava nu. Percebeu que já estava nu. Pois é, nós já temos um exemplo para trás. Por que cair no mesmo problema? Fique com você, fique com nós, essa decisão, mas que Deus nos ajude e que você bote no seu coração a obedecer a Deus e não o inimigo. Em obedecendo a Deus, tudo está resolvido. Em desobedecendo a Deus, aí a coisa fica complicada para todo mundo. Que Deus tenha misericórdia e te abençoe. Amém. Meus irmãos, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Esta saudação é extensiva a todos os nossos prezados ministros do Evangelho, aqui no nosso estado de Rondônia. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Nós já tivemos aqui uma boa explicação, um bom comentário do primeiro tópico da lição com o nosso querido pastor Jorme César, que já discorreu referente a esse título tão sugestivo que nós estamos estudando na lição deste domingo, né? Estamos estudando e que nós iremos ministrar na lição deste domingo, que é a sutileza da normalização do divórcio. Você que não perdeu ainda nenhuma das lições deste trimestre, nós já tivemos aqui 3 lições e nós já falamos sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, e no domingo anterior falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Diante disso, esta lição de número 4, ela é uma extensão da lição de domingo anterior, quando nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Desta feita, nós vamos falar então sobre a sutileza da normalização do divórcio. É sabido que nós que estudamos as Sagradas Escrituras, somos cônscios de que o inimigo das nossas almas, a tendência dele é tornar normal aquilo que Deus determinou que não é normal. Então o inimigo ele tem isso com ele, normalizar aquilo que não é normal e tornar também anormal aquilo que Deus estabeleceu. Então essa lição é bastante, eu diria, sugestiva para estes dias os quais nós estamos atravessando, lembrando que essa questão de divórcio, ele já existia até mesmo antes das Sagradas Escrituras serem escritas, né, pastor Eliseu? Quando nós vamos lá para o código mesmo de Hammurabi, nós já encontramos situações de Roma, separação. Grécia. Na Grécia, e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos apenas expor, que não é apenas, né? Nós vamos expor aqui justamente o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse a respeito desse assunto, em total harmonia também com o apóstolo Paulo. É isso que nós vamos fazer. De forma alguma nós queremos aqui denegrir a imagem daquele irmão que veio de uma situação difícil lá do mundo e que aceitou a Cristo. E também nós vamos enfatizar bem aqui essa questão
do divórcio, que muitas pessoas hoje, pastor Eliseu, por qualquer coisa, essas pessoas já têm essa tendência de querer se divorciar, e de acordo com o pastor José Gonçalves, que é o autor dessa lição, ele vai dizer que, em consonância com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido pelas siglas IBGE, 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. Então, nós estamos percebendo, nestes últimos tempos, que há essa banalização, há essa normalização do divórcio, que é como trocar de roupa. E Deus nunca foi a favor disso. Aconteceram alguns episódios, como o caso lá de Moisés, que houve essa permissão. Não é, pastor Eliseu, do divórcio? Esse problema vem avançando, como já vem essa estatística aí do IBGE, e nós temos aqui ainda reforçando, dizendo que nesse período os casamentos cresceram 17%. Nesse período aqui que vem dessas últimas 3 décadas, né? E nessas últimas 3 décadas, nesse avanço de 17% nos casamentos, houve um avanço de 269% de divórcio. Então, uma banalização, porque não há necessidades de divórcio, não surgem exceções assim, porque a Bíblia, nós veremos, o pastor João César já apresentou, e nós também reforçamos, que há exceções. Jesus não legalizou o divórcio, mas ele permitiu em alguns casos. Entretanto, esse número exagerado informa a nós que a banalização se tornou assustadora. E nós estamos trabalhando aqui nessa lição porque a palavra de Deus não muda. Então, vamos aqui respeitar aquelas pessoas que passaram por esse golpe. Entretanto, não podemos abrir mão da palavra de Deus, que é eterna, passa o céu e passa a terra, e ela não pode passar. E é em cima dela que nós ensinamos, vivemos e que vamos morar no céu. Fora dela, estaremos fora da vontade de Deus. Então, nós temos aqui que uma década depois, agora depois dos anos 80, na década de 90, a porcentagem que era de 10% de divórcio, ela aumentou para 30% de divórcio. Então, é essa situação que é preocupante, porque não parou aí, não, evangelista irmão Daniel. Continua esse avanço de forma sorrateira, que é sagaz, e impressionante que dentro da igreja os números não estão muito diferentes do que lá fora, porque as pessoas estão assimilando a cultura. E nós temos que saber que vivemos numa cultura brasileira, mas a nossa cultura, ela é bíblica. A nossa cultura é a cultura de Cristo, é a cultura da palavra de Deus. Portanto, nós temos que ter um distintivo quando vamos servir ao Senhor, viver emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, familiarmente e de forma conjugal também. Pastor Eliseu, muito bem colocadas as tuas palavras, porque o que nos assusta, e essa lição ela chegou em um tempo bastante oportuno, é que as estatísticas, como o senhor mesmo colocou, elas vão mostrar que essa percentagem, né, de cristãos que se divorciam é praticamente a mesma de pessoas que não fazem parte deste rol de evangélicos. Então, é o mesmo entre evangélicos, entre católicos e também pessoas de outras religiões ou sem afiliação religiosa. Tem um dado importante aqui que, de acordo com esse Instituto Barna, foi o responsável por trazer para nós esse percentual. Então, dessa forma, faz parte dessas estatísticas não apenas leigos, mas até muitos clérigos, pessoas que exercem um ministério, né? Então, até eles estão incluídos aqui. Agora, a nossa
a nossa fala aqui é de acordo com a Bíblia, pastor Eliseu, e de forma alguma nós queremos aqui estigmatizar, é isso, pastor Eliseu? E de forma alguma afrontar, porque para tudo existe uma solução nas Sagradas Escrituras, e nós vamos aqui, à luz da Bíblia, trazer para todos vocês o que está, ou os escritos, né, que constam nas Sagradas Escrituras, referentes a esta questão do divórcio, lembrando que a melhor coisa a se fazer é tentar, até a última instância, unir novamente os cônjuges que, por algum motivo, se decidiram divorciar. Até porque o casamento ele é uma semeadura, como tudo na vida é uma semeadura. E aquilo que se planta, nós vamos colher. Então, são duras, são sofridas, são amargas as consequências do divórcio. Então, que Deus nos livre desse golpe, que livre o irmão. E, como disse o irmão Daniel, se alguém foi golpeado, fazer o quê? Né? Agora, enfrentar as consequências. E a lição vai nos ajudar e reforçamos aqui. Essa lição ela não vem para combater ou humilhar ou contrariar aquele que é divorciado. Essa lição ela vem para auxiliá-lo, dizendo que Deus não ama o divórcio, como já disse o pastor João César, mas que ele ama o divorciado. Ele quer salvar a todos e ele salvará aquele que arrependido serve ao Senhor. Agora, as consequências, essas trazem resultados, às vezes até catastróficos. Em alguns casos, não dá para a pessoa continuar na posição que ele tem e ele pensa que as coisas vão continuar assim. Eu sou um obreiro, sou um pastor, eu sou um diácono, evangelista e passo por um golpe desse, com certeza as consequências serão drásticas para a sua vida espiritual, em especial para o seu ministério. Para a vida de salvo, como já falamos, repetimos, eu posso conquistar a minha salvação arrependido diante de Deus, mas quanto à questão ministerial, as consequências virão. Com certeza. Pastor Eliseu, no tópico de número 2 da lição, está aqui, ou estão 2 pontos. O tópico 2 vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Esse título aqui é o mesmo da nossa lição. E aqui nós vamos falar sobre o divórcio no seu aspecto legal e também o divórcio no seu aspecto moral. Então, nós temos aqui a questão da legalidade e também da moralidade. A lição vai dizer, já no início aqui, que do aspecto legal, que a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Aí entra um contudo, né? Uma conjunção adversativa. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Então, dentro desse aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Prezado pastor Eliseu, vejamos, isso aqui é uma legalidade que está presente na nossa Constituição. A Constituição brasileira, que é a nossa Carta Magna, não é isso? Agora vamos lá. Não é novidade para ninguém, mas vamos relembrar o que é o divórcio. O divórcio justamente fala do rompimento legal e definitivo desse vínculo de casamento civil. Como eu já disse, no Brasil, o divórcio ele só foi, como eu disse sobre a questão da nossa Constituição, agora eu quero me referir à data da legalidade do divórcio no Brasil. Então, no Brasil, o divórcio ele só foi legalizado no dia 26 de novembro, ou melhor, 26 de dezembro do ano de 1977. Ou seja, há 45 anos. Há 45 anos. Então, 26 de dezembro de 1977. Com a lei do divórcio que traz
a lei número 6.515, a lei 6.515/1977, que é o fruto de uma emenda constitucional que foi proposta pelos senadores na época Nelson Carneiro, que era do MDB Rio de Janeiro, e também Acioli Filho, do Arena, Paraná. Ela alterava esse trecho da carta que impedia a dissolução do vínculo matrimonial. Ou seja, foi essa mudança que abriu caminho para a lei do divórcio no Brasil. Onde eu quero chegar, pastor Eliseu? Com essa legalidade do divórcio, ou legalização do divórcio, abriram vários precedentes. E muitos crentes embarcaram nessa onda. Que foi aqui que nós podemos até usar uma palavra que começou, eu até diria, o boom, né? O grande avanço do divórcio. E nós dissemos na lição de domingo anterior, quando nós falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual, que hoje praticamente aí 2/3 ou 3 das pessoas, quando sobem ao altar, já sobem com esse pensamento. Se não der certo, eu vou me divorciar. E às vezes, por coisas tão banais, pastor Eliseu. Onde eu quero chegar? Essa legalidade, pastor Eliseu, do divórcio, até onde ela pode influenciar na união entre as pessoas? E aqui eu quero trazer para a durabilidade do casamento entre pessoas evangélicas. Ela abre brecha, então, por qualquer motivo, as pessoas, não, existe a lei mesmo, eu sou amparado pela lei, há uma legalidade formal desde 1977, então eu posso divorciar. Por gentileza, pastor Eliseu. Então, evangelista irmão Daniel, professores que estão aí do outro lado da linha, nós entendemos pela palavra de Deus que o casamento ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Exato. Isso não muda, é a palavra de Deus, essa é a vontade absoluta de Deus para nossas vidas. Agora surgem então essas leis, e a lei, ela favorece muito. Nós aceitamos o casamento religioso com efeito civil, ou o casamento civil também, ele é aceito, nós respeitamos a lei, ela veio, e disse Paulo, o mandamento é justo, a lei é boa, até onde ela não contraria a palavra de Deus. Então, é legal quer dizer, a lei regulamentou, mas a lei divina, que é a nossa, exato, que está na palavra de Deus, também legalizou? Não. Então, há aí uma disparidade, lei brasileira, lei talvez internacional, porque aqui na América Latina, o Chile é o último a legalizar, mas foi se legalizando e todos os países legalizaram. Então, há uma disparidade entre a lei humana e a lei espiritual. Na lei bíblica e espiritual, então, nós chamamos moral, porque a Bíblia trabalha o que é moral. Para o crente é moral o divórcio? Horas. Toda pessoa que ele é divorciado, ele carrega marcas. A marca vai ficar. Nós podíamos fazer até aqui uma dinâmica, né, irmão Daniel? Sim, pastor sobre isso. Eliseu. Nós Exato. trouxemos aqui 2 folhas. O irmão Daniel nos ajudará nessa Sim, pastor dinâmica, Eliseu. irmão Daniel. E essas folhas, Passa pastor pra Eliseu, nós. elas representam aqui os cônjuges, pastor Eliseu, não é isso? Sim. Vocês estão vendo aqui 2 folhas, estas folhas é um cônjuge, digamos, o marido, e o outro cônjuge, a sua esposa, a sua mulher, a sua esposa. Então, o que é que nos diz, pastor Eliseu? As Sagradas Escrituras, se não me foge a memória, no primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, claro, escreveu aí Capítulo o 2. Pentateuco, capítulo 2, versículo 24. 24. O que está dizendo lá, pastor Eliseu? Que deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, né? E serão Exato. 2, uma só carne. Exato. Então, serão 2, uma só carne. Aqui nós temos, então, os cônjuges, nós vamos uni-los. Agora, o texto áureo também da nossa lição de hoje, ele é muito enfático quando o próprio Jesus vai dizer, em Mateus 19,6, que assim não são mais 2, mas o quê? Uma só carne. Uma só carne. Então aqui nós temos 2, passou pelo namoro,
É claro que nós sabemos que à luz da Bíblia, namoro não é bíblico, né? A Bíblia trabalha com a questão da noivado e casamento. Noivado, casamento. Sim, mas a questão do Mas- namoro é cultural, né, pastor É Eliseu? cultural, é um conhecimento. É um conhecimento, a pessoa tudo bem. Vai casar Aham. com aquele que ele Exato. passa a conhecer, né? Ô, pastor Eliseu, então nesse caso, enquanto eu vou fazer aqui a junção das duas folhas, o divórcio ele começa no namoro. Se você for analisar, E porque ali- juntam-se é, duas pessoas diferentes, irmão Daniel. Isso. Pensamentos diferentes, pessoas que têm culturas diferentes, Exato. uma linguagem diferente, mas são pessoas que estão ali intactas, como essas duas folhas de papel. Pessoas que às vezes tem mais poder econômico que o outro, Isso. mas eles se entenderam e concordaram, houve um acordo e vamos nos unir para que seja uma só carne. Exato. E agora uniu-se o dinheiro, né? Que mais que se uniu? Uniu-se o planejamento familiar, a educação aos filhos, toda essa cumplicidade entre ambos, tanto o homem, o marido, o esposo, quanto a mulher, a sua esposa. Pastor Eliseu e Até tocando... a comida, né? A pessoa Até a comida. Um gosta de uma comida mais salgada, outro menos Exato. salgada. Aí a pessoa tem que fazer ali nem muito sal, nem pouco sal para poder haver um Exato. acordo. Às vezes tem que fazer dois tipos de alimento, porque um gosta de um tipo Vai se ajustando, né? de mistura, o outro de outra forma, outro cardápio, e então se organizam, mas isso é tão natural que as pessoas conduzem a vida do jeito que Deus projetou, e Deus projetou para que assim mesmo fosse. Sim, que sim, se unisse essas diferenças e formasse uma pessoa e se tornasse então os dois uma só carne, como essas duas folhas de papel. Exato. Como são recém-casados aqui, dentro desta ilustração, estão sendo solidificados, pastor Eliseu, eu quero só, já a gente vai fazer na sequência aqui, só deixar bem claro que o desejo de Deus é que, eu vou até aqui abrir as aspas, abram-se as aspas, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher o seu marido, fecha-se as aspas. Isso aqui são palavras, né, do nosso querido apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, e o versículo 2. Então, o marido não deixe a mulher. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11, parte B. Se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Basta você ler ali todo o capítulo 7, de 1 aos Coríntios. Agora, vamos lá. 15. Exato. Como nós entramos aqui, pastor Eliseu, no aspecto, dentro do aspecto legal, alguém pode perguntar assim, mas e a classe dos não salvos? A classe dos não salvos tem alguma lei de casamento ou divórcio? Sim. E quais são essas leis? As leis dos homens. As leis que foram formuladas pelos governos civis, que regem aqueles que não são salvos, como isso aqui. Então, os não que salvos... ajudam muito, né? É E importante que ajudam sabermos muitos, exato. uma questão Aham. de posses, de herança, tudo depende, até um empréstimo que vai se fazer a um banco. Ao banco, nós somos regidos pelas leis dos homens. Aí vem a pergunta, então quer dizer que a classe dos não salvos tem alguma lei de casamento ou até mesmo de divórcio? Claro que sim, que são as leis dos homens, as leis dos governos civis, como o pastor Eliseu colocou, que regem aqueles que não são salvos. Agora vamos lá, mas e a classe dos não salvos? Essa classe, ela está debaixo da lei de Deus? Agora vamos lá, a classe dos não salvos, essa classe é regida tem leis que regem casamento, que regem o divórcio, mas elas estão debaixo da lei de Deus? Não. Por que não? Porque eles não estão sujeitos à lei de Deus e não podem estar. Não, eles não estão sujeitos à lei de Deus e não podem estar, porque eles são, por natureza, inimigos de Deus e de suas leis. Irmão Daniel, mas é mesmo? Sim. O senhor tem que comprovar isso? Basta você ler a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e quando a gente avança aqui, vamos ver, me parece que é o versículo 7, nós vamos ter alguma coisa já dessa natureza, que a classe dos não salvos não está debaixo da lei de Deus. Romanos, capítulo de número 8, olha o que diz aqui o versículo, a partir do versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em Verdade, pode em ser. verdade o pode ser, né, pastor Eliseu?
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pastor Eliseu, concorda com essa passagem? Exatamente. Agora, é preciso a gente entender que as leis que são criadas nos congressos, nas câmeras, Sim. desde que elas não inflijam a Bíblia Sagrada, que elas estejam de acordo com a Bíblia, por exemplo, Deus instituiu o casamento, e quando eles regulamentam o casamento heterossexual, homem e mulher, eles estão dentro da Bíblia. Essa lei é boa. Essa lei Agora, é boa. quando se criam outras leis, como o casamento, até como alguém ousa ou já criaram e até no Brasil querem criar, o casamento do homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, como é conhecido o casamento homossexual, a Bíblia contradiz. Então, não pode, eles não entendem o que é bom e o que não é. Quem tem que saber o que é certo e errado Exato. é aqueles que conhecem a lei de Deus. Aqui A está. lei dos homens não podem superar a lei de Deus. Eu preciso obedecer à lei de Deus. E quando a lei dos homens acontece de estar semelhante à de Deus, então isso ajuda muito. Então, pastor Eliseu, eu quero só ratificar aqui, eu disse sobre essa questão do casamento civil, que no Brasil o divórcio só foi legalizado no dia 26 de dezembro de 1977, 11 anos depois, lá em 1988, a partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e recasar, pastor Júlio César já falou sobre isso, e recasar quantas vezes fosse preciso. Então, resumindo, hoje se troca de cônjuge como se troca de roupa. Então, ou seja, algo que era tão restrito, até antes dessas datas as quais eu citei, agora se tornou tão banal. Mas para aqueles que têm, aqui, ó, a Bíblia como regra de fé e prática, há apenas duas justificativas para o divórcio, as quais foram mencionadas no item que nós falamos da Bíblia, que é a constituição da igreja e ela é imutável, que é o caso aqui, no caso da imoralidade sexual e é o caso também do abandono. Então vejamos, acima da Constituição brasileira nós temos uma, que são as Sagradas Escrituras. Então nós obedecemos à Constituição até ela não ferir as Sagradas Escrituras. Então vejamos, pastor Eliseu, nós unimos aqui. Sim. Então antes nós tínhamos aqui os cônjuges que não deixaram de ser cônjuges, mas agora é uma só pessoa. Olha aqui. Uma só carne. Uma só carne, exatamente, uma só carne. Então, Mateus 19:6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pastor Eliseu... Houve algum problema e estão querendo separar. Agora, exatamente, pastor Eliseu, no percurso desta caminhada, um olhou para o outro com a cara feia, alguma coisa deu errada lá, e essas pessoas agora, às vezes, pastor Eliseu, até uma futilidade. Não foi imoralidade sexual, não foi abandono. E nós sabemos também, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 1 aos Coríntios, capítulo 7, que quando um dos cônjuges é crente e o outro não, e ele está sendo ali maltratado, castigado, afrontado, enfim, levando todo tipo de agressão, ele pode se separar. Porque houve abandono, né? E esse abandono, ele vai além. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, que aquele que não cuida dos seus, da sua família, ele negou a fé. E é pior? E é pior do que o infiel. Então, quando uma pessoa espanca e está ali, o cônjuge está sofrendo uma possível violência até a morte, correndo risco de vida, então é um abandono. O cônjuge, seja ele crente ou não, porque pode acontecer de até uma pessoa crente ter um problema psicológico desse nível, e isso demonstra que não é uma questão de doença, é uma questão de abandono da fé, a pessoa praticar isso. Exato. Agora, eu já reforço desde já que um crente verdadeiro, uma crente verdadeira, ou seja, um irmão e uma irmã que casaram e que são crentes de verdade, não há motivo para divórcio. Crente de verdade não divorcia.
Então, se divorciou-se, é porque alguma coisa está acontecendo com um dos cônjuges errado. Agora, um cônjuge está bem, ele quer permanecer fiel, quer continuar na palavra, mas o outro o abandona. Então, é nesse caso, abandona Deus, abandona a pessoa, e aí, se a pessoa for embora, como vai ficar casado? Vai atrás? A pessoa como? Não tem como. Então, aí há situações que devem ser analisadas e cada caso será analisado. Por isso nós temos também a declaração de fé das Assembleias de Deus, Exatamente. que pode até ser lida na página 204. Exato, pastor Daniel. Eliseu. Aqui está a nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus. Nas páginas de números 204 e 205, nós vamos encontrar aqui, pastor Eliseu, já no final da página 204 ou 204, nós vamos encontrar assim, ó: reconhecemos o casamento civil e o religioso com efeitos civis, desde que não afrontem os princípios bíblicos, em especial, não seja realizado entre pessoas divorciadas, em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. Agora veja bem, no finalzinho aqui da 204. A dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos. E quais são esses casos, irmão Daniel? Os casos são os seguintes: caso de morte, conforme nós temos base lá em Romanos capítulo 7, versículo 2. Segundo, infidelidade conjugal. Nós temos duas passagens na Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5 e o versículo 32, e também na leitura que nós fizemos hoje, já aqui, Mateus 19 e 9. Então é o caso da infidelidade conjugal. E também a deserção. É isso mesmo. O terceiro caso aqui, a deserção por parte do cônjuge descrente, que nós já citamos. Isso aqui você pode encontrar em 1 aos Coríntios, capítulo de número 7 e o versículo 5. Então, esses são os casos justificáveis para a questão da dissolução do casamento, conforme rege a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é morte, infidelidade conjugal e a deserção. Claro que tudo que está aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus foi extraído das Sagradas Escrituras. Em nenhum desses casos aí a pessoa está bem. O que morreu, morreu. Morreu. Os outros dois casos são de pessoas que abandonaram Deus. Abandonaram Houve Deus. um abandono brusco de Deus por parte de pelo menos um dos cônjuges. Agora o outro sofre, e aí é com esse que a gente se preocupa no sentido imediato. Exato. O outro, depois lá pela frente, fez um casamento divorciado lá para frente, divorciou-se e casou-se com outra pessoa, constituiu-se família. Isso. E agora essa pessoa é salva, irmão Daniel? Uma pessoa que abandonou, que por coisas banais, ele sumiu, deixou o cônjuge de qualquer maneira, sumiu, foi para a prostituição ou utilizou de violência, mas lá na frente ele constituiu outra família e ele quer ser salvo, ele procura salvação. O que a gente faz com ele? O nosso Deus, pastor Eliseu, ele é tão longânimo e tão misericordioso, é bem verdade que um dia essa porta da graça vai se fechar após o arrebatamento. Enquanto tiver vida aqui na terra, essa pessoa sim é salva. Essa pessoa é salva. E outra coisa, pastor Eliseu, que serve também para um despertamento para nós. Digamos que nós somos professores ali de uma classe de novos convertidos. E naquela classe, nós temos pessoas que vieram arrebentadas lá do mundo. Pessoas que talvez não estejam somente no segundo casamento, mas talvez no terceiro, no quarto. Praticamente quase igual aquela mulher lá do Poço de Jacó. Então aquela pessoa veio toda cheia de hematomas, com muitas anomalias. Então nós temos que tomar o cuidado para não enxotar este casal. Porque a vida que ela teve pregressa lá no passado, agora ela tornou-se uma nova criatura. Basta lermos João capítulo 3. Então, o Espírito Santo entrou nessa vida. Então, doravante, ela é uma nova criatura. Ela não é mais o eu, ela agora é nós. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuando na vida dessa pessoa. Então, não importa, se ela em algum momento ela quiser reconciliar com essa família anterior, tudo bem. Mas se não, ela já constituiu uma família, doravante, são novos projetos, novos planos e com certeza Deus salvará. Agora,
A partir de então, ela vai ter que parar, né? Ela não vai poder ficar mais trocando de esposa ou esposa trocando de esposo. Mas É a que salvação Jesus é para disse todos. para a mulher samaritana, né? Sim, Você vai sim. beber dessa água e nunca mais vai ter nunca sede. mais Você não vai ser. precisar Ou seja, voltar. Por isso a gente combate. Aham. Um crente verdadeiro não tem motivo para separação por causa de que não estão conseguindo organizar o dinheiro, crise econômica, crise de saúde, a pessoa ficou doente e tal. N razões que as São pessoas hoje consequências, né? estão banalizando o casamento e divorciando. Agora, Deus está de olho e consequências ruins vêm para as pessoas que assim fazem. Então, havendo arrependimento, a pessoa se salva. Uma pessoa que aceita Jesus, ela deve até pode pregar o evangelho normal. Agora, deve se respeitar a questão ministerial, até onde? E aí vem o que nós vamos tratar aqui já no último capítulo, irmão, o nosso último ponto aqui, daí a gente faz o texto exato. aí. Na nossa declaração de fé, ela se resume na questão, por exemplo, de ministério, dizendo que o divórcio é permitido entre pastores no caso de infidelidade conjugal por parte da esposa. Permitido. A decisão de o ministro continuar ou não no exercício da prática pastoral ficará a cargo de cada convenção regional, estadual, da qual o ministro é membro, porque são casos específicos, cada caso é um caso, e há convenções que não concordam em hipótese alguma, e, de repente, é uma visão interessante de se observar. O reconhecimento ou não do direito a um novo casamento dependerá da aprovação da convenção regional na qual o ministro faz parte. Perfeito. Então, nós temos aí, por exemplo, a Convenção Estadual da Assembleia de Deus, a CEADEP, do Piauí, em 2019, ela publicou uma resolução sobre o assunto. Essa convenção disse ali, a publicação, a resolução da CEADEP, dizendo: esta convenção não aceita o divórcio entre os seus ministros em qualquer hipótese, e o que vier a se divorciar por qualquer motivo será imediatamente suspenso de suas atividades e desligado da CEADEP. Então ele será desligado como obreiro, como pastor, como ministro. Agora, como membro, ele vai continuar sendo membro, porque a salvação é distinta da questão do ministério. É importante nós entendermos: salvação e ministério são questões distintas, embora quem seja divorciado deve pregar a palavra, deve anunciar salvação, Agora, nem sempre ele serve como um modelo para ensino, né? Anuncia-se a salvação, mas sabe que carrega uma marca, e que essa marca, repito, não, se ele arrependido está, não vai impedi-lo salvar-se, mas é uma marca. Muito bem, pastor Izeu. Vamos ver a marca? Vamos ver. Só lembrando que essa publicação aqui, essa postura, né, da CEADEP, esse entendimento aqui dessa convenção, né, como já foi mostrado, não é uma unanimidade no Brasil assembleando. Então, como você mesmo colocou, pastor Izeu, muito claro, cada convenção estadual vai agir de uma forma, até porque os casos também vai depender muito de cada caso aí. Mas nós temos várias consequências do divórcio. Após o divórcio, nós temos aqui efeitos emocionais, efeitos comportamentais. Mas, pastor Izeu, nós unimos aqui um casal. Sim. Nós unimos um casal. Pastor Izeu, vamos tentar. Até a fala aqui é ruim, porque não é nós que vamos tentar, mas digamos que nesse percurso aí, pastor Eliseu, eles se separaram. Eles se separaram. Pastor Eliseu, tenta para nós aqui. É doído fazer isso, mas vocês viram que antes as folhas estavam todas limpinhas, branquinhas, e o pastor Eliseu está ali praticando um ato como se o casal, com cuidado, né? Com muito cuidado, como se esse casal estivesse se divorciando. Só para vocês entenderem, claro que isso aqui é apenas uma mera ilustração, mas que tem total sentido com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós aprendemos, então, à luz das Sagradas Escrituras. Vai dar trabalho aqui, ó. Não sei não. Esses foram bem unidos, pastor Eliseu. A intenção aqui é que sejam os dois voltem, divorciando, eles volte ao normal, mas eu não sei se eles conseguem casar. olha, pastor Eliseu, estou vendo uma
grande anomalia ao Bom, dissociar o papel. Tem Olha que só o que separar, aconteceu. né? Não tem jeito, tem que Olha, separar. pastor Eliseu, mas aqui vai retratar para nós o quê? Os pedaços. O senhor concorda que quando uma pessoa se divorcia, esse casal, os cônjuges, eles ficam despedaçados. Você viu que em uma folha, ó, uma parte de um veio para o outro, e da mesma forma ficou outra parte aqui do outro. Digamos que isso aqui fosse a esposa, né? As marcas ficaram aqui, e do esposo também as marcas ficaram. Ou seja, E é normal que um fique mais marcado que o outro. é normal. Ou seja, querendo ou não, quando nós vamos às Sagradas Escrituras, quando nós compreendemos ali a situação do rei Davi, nós vamos entender perfeitamente que o próprio Jesus, o próprio Deus, usando o profeta Natan, vai dizer que a espada de Deus nunca mais ia sair da casa dele. É claro que Davi depois escreve os Salmos de número 51, e ali ele vai falar sobre pecado, sobre iniquidade e sobre transgressão, né, pastor Eliseu? Então, seguindo essa toada, é a mesma coisa. Você enche uma tábua de pregos. Você pode até tirar os pregos daquela tábua. Todavia, as marcas ficarão. Então, isso aqui são as marcas do divórcio. E qual é o objetivo dessa rápida ilustração? É dizer que o divórcio pode acontecer, sim, lá em última instância, e nós não queremos aqui de forma alguma estigmatizar, rotular com termos pejorativos, de forma alguma. Deus, ele perdoa, a pessoa pode ser salva, mas deve-se lutar até o final para que essas pessoas se reconciliem e que não seja preciso passar por isso daqui. Aqui ficarão as marcas. Talvez se a pessoa já constituiu filhos ou um dos cônjuges com outra família, veja o desmantelo. No começo estava tudo... Vocês viram no início aqui? As folhas, todas bonitinhas, não havia marcas, não havia rugas, não havia... Por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa no final lá, o homem olha para a mulher, ou a mulher olha para o homem, só porque tem algumas rugas, agora já quer trocar por um mais novo, ou por uma mais nova. Não! Foram uvas no começo? Não se preocupe, pode se tornar ao final aí 2 abacaxis ou 2 laranjas, mesmo sem caldo, mas vamos ficar junto, porque aquilo que Deus uniu não separe o homem. E as consequências do divórcio são muitas, além dos efeitos emocionais, ansiedade, culpa, medo, tristeza, depressão, às vezes acompanhada de pensamentos suicidas, vai também gerar ira, amargura, pastor Eliseu, e frustração. Essas são as consequências. Essas são as consequências. O detalhe, efeitos comportamentais também. Além dos efeitos sociais, as reações que vão desde o choque da rejeição, medo, apoio e a questão também do encorajamento. Aliados, amigos, advogados, Deus não criou o divórcio. Deus não criou o divórcio e nem ordenou sua prática. Moisés permitiu por causa da desobediência, ou seja, dureza de coração do povo. Então, são muitas as consequências do divórcio, mas existem situações, como já colocamos aqui, a questão da infidelidade conjugal, a questão da deserção e é isso mesmo, né? Da violência, a questão da violência, da deserção e da violência e da infidelidade, a questão da morte também. Então, encerrando aqui, irmão Daniel, nós temos o último ponto aqui que fala sobre a prática pastoral, que como deve ser atendido um divorciado, qualquer divorciado. Irmãos, é com misericórdia, é com amor, é isso. Como o pastor tem, Jesus, ele odeia o divórcio, diz em Malaquias 2,16, mas ele ama o pecador. Então, ele quer salvar e depois de salvo, ele cuida. Então, precisamos dar uma atenção especial. Às vezes a gente fala, já divorciou, não quero nem saber, eu vou cuidar daqueles que não divorciaram ainda para que eles não se divorciem. Horas, o pastor ele tem que atender aquele que ainda não divorciou, trazendo prevenção, vacinando para que ele nunca venha passar por este golpe, e atender aquele que está divorciado com amor, lembrando que ele está só aos pedaços. E se ele está só aos pedaços, a vida dele está mais complicada do que aquele outro que está ajeitadinho. Então, tende misericórdia deste com o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, tanto com o ministro, que é um caso mais sério, que às vezes se divorcia, quanto com aquele que é um membro um membro do corpo de Cristo, mas que não exerce ministério algum na igreja. Tanto um quanto o outro necessitam do amor pastoral para que ele continue vivendo e tenha
paz na sua vida e consiga, com esses remendos, conduzir a sua vida espiritual, chegar ao céu e ter menos consequência para ele e para a sua família. Portanto, o divórcio, ele é catastrófico, mas precisamos enfrentá-lo à luz da palavra de Deus e ajudar aqueles que precisam de socorro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, pastor Eliseu. Então, fechando, como nós falamos sobre o divórcio, os critérios aqui, os aspectos legais e morais, pode ser até legal, mas jamais moral, dependendo da circunstância. Então, o divórcio, ele precisa ocorrer tanto na esfera legal e, ao mesmo tempo, na esfera moral. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. É um tema, eu até diria, um tanto delicado, mas quando nós seguimos os preceitos estabelecidos que estão exarados nas Sagradas Escrituras, nós conseguiremos vencer. Nada de querer prejudicar aquele irmão que veio com a vida toda arrebentada lá do mundo, ou até mesmo dentro da igreja. Nós temos que orar e dizer para o irmão: os céus nos aguardam. Se for preciso, eu te levo nos meus ombros, mas juntos nós vamos chegar lá. Que Deus abençoe e até uma próxima, se Ele permitir. Vamos orar, pastor Eliseu. Querido Deus, te louvamos por este momento, pedimos pela vida de cada dirigente, professor de escola dominical, superintendente, que está atendendo uma congregação, um campo. Pai, eu aproveito, Senhor, nesse momento tão necessário, orar também pela vida conjugal, pelas famílias, Senhor, tanto de obreiros quanto dos nossos membros. Guarda pelo poder do teu sangue. Coloca, Senhor, um muro de fogo, de proteção. Continue nos socorrendo, Pai, e que a tua palavra seja poderosa, Pai, para prevenir esses males que estão nos rondando e também, Pai, para sarar vidas que precisam ter consciência de que o Senhor as ama e que elas precisam chegar no céu. Assim nós te louvamos, pedindo pela vida do nosso pastor Nelson, presidente da Semaderon, e também por toda a mesa diretora e por todos os pastores de campos e que lideram congregações onde quer que estejam. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém.